Nós vamos passar, neste momento, para o estudo da Palavra de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 20. O tema do estudo de hoje é relacionamentos saudáveis requerem sinceridade e humildade. Relacionamento saudável requer sinceridade e humildade. Gálatas capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20, diz assim a palavra de Deus: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. É uma carta, Paulo está escrevendo a esses irmãos, ele está apresentando a eles, então, de forma muito clara, muito sincera, argumentos que denotam sinceridade, humildade, um abrir de coração, assim como nós estamos caminhando nessa carta, que é conhecida como a Carta da Liberdade Cristã. Nós vemos nessa carta que há um conserto teológico. Aqueles irmãos estavam desvirtuando, perdendo o rumo quanto ao Evangelho, quanto ao verdadeiro Evangelho. É uma carta que fala, então, de forma dura. Paulo exorta esses irmãos para que eles pudessem, então, reconsiderar o caminho que eles estavam tomando, repensar a verdade, o Evangelho, a liberdade, para que não pudessem, então, serem de novo escravizados pelo legalismo, pelo judaísmo, pelas regrinhas, pelos rudimentos do mundo, como a gente viu. Mas é uma carta na qual o apóstolo Paulo, ele abre o coração, ele escancara para aqueles irmãos o seu coração. E é isso que a gente vê aqui. Até esse ponto, Paulo falou de uma forma dura com aqueles irmãos. Paulo não ficou
passando a mão na cabeça, escolhendo palavras mais suaves para não deixar os irmãos assustados ou ofendidos, porque o que estava em questão era a verdade do Evangelho. E havia ali falsos mestres ensinando um outro Evangelho. E Paulo então fala de forma dura com eles, para combater esses falsos mestres e ao falso Evangelho. Paulo fala de forma dura. Ainda que venha um anjo do céu, vocês não devem ouvir. Se estiverem pregando um outro evangelho que vá além desse, seja anátema. Ó Gálatas insensatos, ele chamou esses irmãos de insensatos. Paulo chegou a chamar a atenção de cara a cara, face a face, do próprio Pedro, chamado aqui de Cefas, né? Paulo confronta ele, Paulo chama a atenção dele, porque ele agiu de forma dissimulada na presença dos judeus que vieram de Jerusalém. Então, aqui, Paulo chega a dizer no capítulo 4, no versículo 11: receio de vós tenha eu trabalhado em vão, ou seja, eu tenha perdido o meu tempo, eu tenha corrido em vão para anunciar para vocês o Evangelho. Será que eu perdi meu tempo? Ao que parece aqui, então, irmãos, quando nós lemos esse texto, é que os irmãos da igreja da Galácia, os irmãos Gálatas, eles se sentiram mal com as duras palavras que Paulo dirigiu a eles. Paulo chega a perguntar: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Versículo 16: tornei porventura inimigo de vocês? Na verdade, o inimigo não fala a verdade, o amigo é que fala a verdade, porque o amigo é que quer bem. E Paulo pergunta a ele: será que por falar a verdade com vocês, eu me tornei inimigo de vocês? É que os falsos mestres, eles tentavam colocar os crentes ali daquela igreja contra o apóstolo Paulo. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Não apenas contra Paulo, mas contra o evangelho verdadeiro, tentando desvirtuar, corromper o evangelho, perverter o evangelho. Paulo então abre o coração para aqueles irmãos, em busca de um relacionamento saudável, a razão do tema do nosso estudo, um relacionamento saudável entre pastor e ovelha, entre o apóstolo e aqueles irmãos, entre o líder e os liderados, um relacionamento saudável. Paulo então vai tratar aqui alguns pontos que são preciosos para nós pensarmos os nossos relacionamentos. Quer ver? O primeiro ponto que me chamou a atenção aqui é a identificação de Paulo com aqueles irmãos. Olha o que ele diz no versículo 12: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Sede igual a mim, porque eu sou igual a vocês. Paulo era um notável evangelista, um apóstolo muito gabaritado, muito conhecedor da lei, da palavra. Era um homem culto, um homem de uma grandeza intelectual. Mas ele chama esses irmãos para uma conversa e diz: irmãos, sede qual eu sou, porque eu sou como vocês. Eu não sou melhor. Paulo se identificava com aqueles crentes,
E ele queria então que eles também se identificassem com ele, no mesmo amor e na mesma doutrina, na mesma sinceridade e na mesma humildade. Paulo desejava que os Gálatas se tornassem iguais a ele na sua vida, na sua fé, que fossem libertados da influência maligna dos falsos mestres e que compartilhassem suas convicções acerca da verdade, como encontrada em Jesus, acerca da liberdade a qual Paulo experimentou. Irmãos, olha para a minha vida, olha para a minha história. Eu era apegado às regras, à lei. Não existe ninguém que era mais apegado do que eu. Eu persegui a igreja, eu era totalmente cego. Eu agia com dureza, com violência. Pelo zelo que eu tinha, pela lei, eu era escravo da lei, eu era escravo desse ensinamento da lei. Olhem para mim, sede qual eu sou, identifiquem comigo, olha de onde eu saí, e olha o que eu estou ensinando, ou tentando ensinar para vocês. Se identifiquem comigo. Paulo está ensinando aqui esse princípio tão importante de termos empatia. Às vezes nós queremos influenciar alguém, nós queremos falar de Jesus para alguém, nós queremos evangelizar alguém, mas às vezes nós ficamos num patamar acima, às vezes nós ficamos distantes, nós não nos identificamos com o outro e queremos que ele se identifique conosco. Essa estratégia também missionária, quando nós buscamos ganhar outras pessoas para Cristo, nossa intenção é fazê-las iguais a nós. Enquanto o meio para chegar a esse fim é primeiro nós nos fazermos iguais a elas. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, para que elas se tornem igual a nós, ou iguais a nós, em nossa convicção, em nossa experiência cristã, nós temos primeiramente que nos tornar iguais a elas, em compaixão, em sinceridade, em humildade, em empatia, identificação. Relacionamentos saudáveis necessitam de identificação entre as pessoas e requer que haja os mesmos propósitos, a mesma visão. Relacionamentos saudáveis requer sinceridade, requer humildade. Nós só nos tornaremos iguais ao outro quando nós nos tornarmos pessoas humildes. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Paulo mesmo, em Romanos capítulo 12, ele diz: não penseis de vós além do que convém. Por que Paulo fala isso? Porque nós temos a tendência de pensar que somos melhores. Paulo fala isso também lá em Filipenses, né? Considerai o outro superior a si mesmo, já que você quer fazer valoração, comparação, tá bom, então se coloque inferior, compare os outros ou considere os outros superior a você. Paulo está ensinando isso aqui na prática, ele está vivendo isso aqui com esses irmãos que ficaram um pouco chateados, talvez, com a forma dura com que Paulo tratou com eles. Esse é um ponto inicial aqui nesse texto, de identificação, de empatia, de sinceridade, de humildade, que gera relacionamentos saudáveis. Mas o texto continua e no versículo 13, Paulo fala de uma enfermidade. É outro ponto aqui interessante.
Paulo fala de uma enfermidade que ele tinha e que os irmãos Gálatas certamente conheciam a sua enfermidade. Versículo 13 e 14, Paulo diz assim: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Olha que coisa. Paulo fala de uma enfermidade, ele não dá muitos detalhes. A enfermidade de Paulo enfraquecia o seu corpo, certamente doía na sua carne, mas não o impediu de fazer a obra de Deus. Paulo estava cumprindo a sua missão de levar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, àqueles irmãos, ainda que com uma enfermidade, passando por uma enfermidade. A doença de Paulo não o tornou inativo, a doença de Paulo apenas o tornou quebrantado, talvez, mas dependente da graça, certamente, mas não o impediu. E ele fala então de forma aberta que ele é, ou que ele chegou até eles doente, enfermo, quebrado, machucado. Longe disso ser um impedimento, uma porta fechada, Paulo diz aqui que era, na verdade, ele havia pregado, na verdade, por causa dessa enfermidade física. Ele pregou o Evangelho, vós bem sabeis, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Mas qual seria essa enfermidade de Paulo? Já que nós estamos estudando, né? A gente sempre faz esse tipo de pergunta. Qual seria? Interessante que não há consenso entre os estudiosos sobre esse tema, sobre qual seria a enfermidade. Alguns relacionam essa enfermidade que Paulo fala aqui em Gálatas 4 ao espinho na carne, lá de 2 Coríntios 12, quando Paulo fala que foi posto em sua carne um espinho, que era mensageiro de Satanás, e esse espinho o esbofeteava. E ele por 3 vezes orou a Deus, pedindo que Deus o livrasse daquele sofrimento, tirasse aquele espinho, e ele ouviu de Deus a seguinte resposta: a minha graça te basta. Deus o respondeu assim: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo não teve a sua oração respondida com respeito ao espinho na carne. Então, muitos estudiosos dizem ser esse espinho na carne a enfermidade de Paulo. Esse espinho que você pode ver lá em 2 Coríntios 12. Mas não há certeza de que seja essa referência. Tem outros comentaristas que dizem outras coisas também. Mas eu gostei de uma interpretação ou de uma linha que defende o fato de ser uma enfermidade relacionada às vistas, à visão, aos olhos de Paulo. Eu achei interessante essa linha de raciocínio, porque ele mesmo diz aqui no versículo 15, olha o que ele diz: dou testemunho de que, se possível for, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Ou seja, há uma relação aí com a enfermidade. Eu dou esse testemunho, eu vos dou esse testemunho.
Vocês me receberam tão bem na minha enfermidade que eu percebi que até se pudesse vocês arrancariam os olhos, ou seja, viam o meu sofrimento, né? Com a dificuldade de visão ou o problema de vista, e vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. E não apenas essa referência aqui direta no texto, mas outras que aparecem na caminhada do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando Paulo estava a caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e ele caiu ao chão e ele ficou cego, lembra? Vamos dar uma olhada lá em Atos capítulo 9, olha o que diz lá. Por isso eu achei interessante essa referência à enfermidade de Paulo ser um problema de vista. Capítulo 9 de Atos diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Versículo 8, olha o que diz: Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. Quando Jesus apareceu então para Saulo Paulo, ele ficou cego. E no versículo 18 de Atos 9 ainda diz que depois que Ananias entrou na casa e impôs a mão sobre ele, orou por ele, versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Aí a gente pensa, não, ele ficou cego por um período e logo nessa experiência aqui ele já voltou a ver. Mas se você passar aí em Atos, lá no capítulo 23 tem algo interessante. Paulo não conseguiu reconhecer o sumo sacerdote. Olha só, ele está perante o Sinédrio, Atos capítulo 23, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Versículo 4. Os que estavam ao seu lado disseram, né? Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Agora olha o versículo 5. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás de uma autoridade do teu povo. Então, Paulo não distinguiu ali, não conseguiu ver ou reconhecer o sumo
sacerdote. Mas o ponto aqui é o seguinte: Paulo fala abertamente da sua enfermidade. Gálatas, capítulo 4, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Aí eu te pergunto, você teria facilidade para falar da sua enfermidade, de alguma deficiência, de alguma fraqueza, de algum problema, seja ele físico, seja ele moral? Será que eu e você teríamos coragem para falar das nossas fraquezas? Relacionamentos saudáveis requerem sinceridade e humildade. A doença de Paulo não foi um impedimento para ele, mas também não foi um impedimento para a igreja. E Paulo está exatamente aqui trabalhando esse relacionamento entre os irmãos. Vocês me conhecem, vocês sabem das minhas fragilidades, vocês conhecem as minhas fraquezas. Eles não se envergonharam de Paulo, eles não desprezaram Paulo, e Paulo também não os tratou com indiferença, por ser o apóstolo enfermo. É maravilhoso quando as pessoas aceitam umas às outras em função do que elas representam, não da sua aparência, não das suas deficiências, das suas enfermidades. Relacionamento saudável exige, requer sinceridade. E aqui eu abro um parêntese. Como estão os seus relacionamentos? Seus relacionamentos estão saudáveis? Será que você é aquela pessoa que se coloca como um igual? Ou você está sempre querendo ser superior? Olhar altivo, olhar por cima, subir? Como estão os seus relacionamentos? Estão saudáveis? Há sinceridade? Há liberdade para falar sobre tudo? Ou existe uma capa de proteção, um escudo que te esconde e você não deixa ninguém saber das suas fraquezas? Como se as pessoas já não soubessem. Você fala abertamente delas? Ou não dá para falar ainda? Você tem que tomar o seu remedinho escondido. Vai que alguém descobre que eu tenho que usar esse remédio, que eu tenho que pingar esse colírio, que eu tenho que fazer esse tratamento, que eu tenho que ir aqui no psiquiatra, no psicólogo, que eu tenho que ir aqui no médico. Será que nós estamos falando abertamente sobre as nossas fraquezas, nossas enfermidades? Um relacionamento saudável requer sinceridade e humildade. Interessante que ao final dessa perícope, quando Paulo está então caminhando para fechar aqui esse assunto, esse momento que gerou em Paulo uma perplexidade. Interessante, Paulo se apresenta a eles como mãe. Achei isso tão bonito. Paulo diz que está com agonia, com dores de parto. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo gerado novamente entre vós. Meus filhos, os quais sofro as dores de parto, até ser Cristo gerado em vós. Então, Paulo está mostrando não apenas uma identificação e uma sinceridade, mas
uma compaixão, um amor como o amor de mãe por aqueles irmãos. Muito interessante esse ponto, meus irmãos, porque Paulo, ele é o pai da fé desses irmãos. Ele demonstrou várias vezes o quanto ele se importava, e a maneira dele fazer isso, às vezes foi com dureza, mas Paulo sempre amou esses irmãos. Apesar de falar com eles de forma dura, olha, vocês não podem andar para trás e abraçar um falso evangelho, onde vocês estão com a cabeça? Paulo chamou eles de insensatos no início do capítulo 3, ó Gálatas insensatos. Paulo chegou a cogitar ter perdido tempo, eu receio que eu tenha trabalhado em vão convosco. Mas agora, num tom pastoral, cheio de ternura, Paulo os chama de irmãos, versículo 12, irmãos. E mais adiante, agora no versículo 19, ele os chama de filhos e apresenta-se a eles como mãe. Paulo não era um pastor, um apóstolo, só de teoria, só de teologia. Não era apenas um mestre doutrinador, ele o era com excelência, mas sobretudo ele era amoroso, ele era um pai, por isso ele os chama de filhos. Ele era um ganhador de almas. Paulo não foi apenas um pai espiritual daqueles crentes, mas ele foi também como que uma mãe que deu à luz aqueles crentes, sentiu as dores de parto. Paulo, então, está mostrando que o propósito dele nesse sofrimento de dores de parto era com o propósito de Cristo ser formado na vida daqueles irmãos, até ser Cristo formado em vós. Paulo não desistiu daqueles irmãos. Paulo cuidou deles. Paulo falou de forma sincera: eu tenho minhas enfermidades, mas vocês são meus irmãos, vocês são meus filhos. Ah, como dói! Eu sinto de novo as dores de parto, porque vocês estão perdendo o caminho. Vocês estão perdendo a verdade, vocês estão perdendo a vida, vocês estão perdendo a pessoa de Jesus. Isso dói de novo em mim. Mas Paulo não desistiu desses irmãos, ele sofria novamente por eles, como que uma segunda gestação. Paulo estava tentando gerar neles a pessoa de Cristo. A religião, ela escraviza. O propósito da palavra de Deus não é nos tornar religiosos. Não. O propósito de Deus em sua palavra é nos tornar parecidos com Jesus. É isso que Deus fala através de Paulo em Romanos capítulo 8. Para nos tornar conforme a imagem do seu Filho Jesus. Isso é o propósito de Deus ao nos chamar, ao nos escolher, ao nos predestinar, ao nos justificar, ao nos perdoar, ao nos resgatar. Era que Cristo fosse formado em nós. E esse é o propósito da verdadeira religião, do verdadeiro ensino da palavra. É fazer com que Cristo seja formado em nós. Ser como Cristo significa que seremos pessoas verdadeiras, porque Cristo é a verdade. Significa que seremos pessoas humildes, porque Cristo é humilde. Ele foi humilde até a morte, ele foi obediente até a morte. Aprendei de mim, diz o Senhor Jesus, porque sou manso e humilde de coração. A melhor coisa que nós devemos fazer todos os dias é buscarmos ser como Cristo. E a melhor coisa que podemos e devemos fazer para com aqueles que nos cercam é contribuir para que eles também sejam conforme Cristo. É que Cristo seja formado neles.
Este é o Evangelho que transforma. Relacionamentos saudáveis estão nessa verdade, Cristo formado em nós. E assim nós teremos amor, compaixão, nós teremos sinceridade, nós seremos pessoas mansas e humildes de coração, assim como Jesus. Nós falaremos das nossas falhas, ao invés de falarmos das falhas dos outros. Paulo poderia dizer, vocês estão cheios de pereba e cheios de enfermidade, mas ele diz, eu sei que vocês sabem que eu vim para cá enfermo. Quando eu cheguei aqui eu estava enfermo, vocês cuidaram de mim. Eu não esqueci, eu não esqueço. Que Deus nos ajude a sermos pessoas humildes, a sermos pessoas tratáveis, sinceras, e assim que possamos desfrutar de relacionamentos saudáveis.